teu espírito. 1 Samuel 23. Amém? A partir do 24. 23, 1 Samuel 23, 24. Amém? Glória a Deus. Vamos lá ler a palavra do Senhor. A partir do 24. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimon. Saul e os seus homens se foram à busca dele, que anunciaram isso a Davi, que desceu para aquela penha, para aquela pedra, e ficou no deserto de Maom. Porque ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para pôr a mão neles. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem rápido, porque os filisteus com violência já entraram na terra. Pelo que Saul voltou e deixou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Malá Lecote, ou Pedra de Escape. Podeis sentar-se em nome de Jesus. Queridos, nós, para obtermos vitórias de Deus, para nós recebermos as preciosas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, nós trilhamos uma jornada. O próprio Senhor Jesus, ao ser ungido pelo Espírito Santo, quando desceu nas águas do Rio Jordão, e que João Batista disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés, eu é que tenho que ir até a ti, tu vens a mim. Jesus disse: tudo isso, João, é para que se cumpra a justiça. Batiza-me. O próprio Senhor Jesus deu um dos maiores sinais de exemplo para nós do espírito de obediência. Ele sendo o Senhor, e é o que Ele é, e será eternamente, se colocou debaixo da autoridade do Pai e submeteu-se aos decretos divinos para que assim se cumprisse a justiça. Deus, para cumprir a justiça dele em nós, para Deus cumprir a justiça dele em mim e em ti, é necessário andarmos na jornada da fé e no caminho da obediência. Somente quando andamos pela fé, na fé e no espírito de obediência, podemos agradar o coração de Deus. Primeiro, porque sem fé, Deus diz: é impossível me agradar. Uma pessoa incrédula é uma pessoa doente, é uma pessoa que não agrada a Deus e doente porque está longe de Deus. É necessário que aquele que achega-se a Deus chegue crendo que Ele o ouve. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, Jesus, ele, ao ser mergulhado no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba
céus disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já pensou Deus bradar para os seus anjos na sua glória: eis aí a minha filha, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Isso é muito glorioso, isso é majestoso. É muito triste quando Deus não tem prazer em alguém. É muito doloroso o caminho de uma pessoa a qual desagrada o coração de Deus. Porque tu desagrade a qualquer pessoa, não tem problema. Podem fazer cara feia para ti, bico, virar as costas para ti, não te dar atenção, dizer que tu não é nada, que não te importas contigo. Pode o mundo te odiar. Pode tu chegar num lugar e tá muitas pessoas reunidas e de repente quando tu chega todos se ausentarem daquele recinto porque tu não és bem querido ou bem querida. Tudo isso pode te acontecer. Isso não é nada. Leve ouvir que esta é se tu andares com ele e agradar o coração dele, do Senhor. Aleluia. De olhar que não adianta tu andares com multidões do teu lado sem agradar ao Senhor. Não adianta tu andar com muitos amigos sem agradar ao Senhor. Não adianta as grandes amizades se tu não tiver a amizade do Senhor. Por isso que Pedro disse: importa mais agradar ao Deus Todo-Poderoso do que aos homens. Pedro tinha a ciência e a sabedoria nas palavras. Então nesta manhã agrade ao coração de Deus, ainda que o mundo te aborreça, ainda que os outros virem os rostos para ti e fujam de ti, porque tem que fugir mesmo. Houve um homem chamado na Bíblia Saul, e foi o texto onde mencionei e li. Este homem foi escolhido para um governo sobre Israel. O povo tinha a presença de Deus, mas o povo não estava mais querendo somente a presença do Espírito, a presença do Senhor no Espírito. O Senhor se fazia presente. O Senhor usava os profetas, o profeta Samuel, para falar com o povo. Mas o povo não estava satisfeito só com aquilo. Eles queriam algo palpável, algo que eles pudessem ver, algo que eles pudessem conversar face a face, porque Deus é Espírito. E eles queriam algo mais real. Às vezes Deus está fazendo algo sobrenatural na tua vida e tu não está ainda entendendo, porque o material não se materializou. E tu começa a querer buscar da tua maneira o material, está entendendo? Deus está dizendo para ti nesta manhã que Ele está trabalhando no sobrenatural. Descansa que o material virá. Se tu souberes esperar, o material baterá à tua porta. Não te apressa em perder aquilo que Deus já tem te dado em material como valor. Não deprecia nem desvaloriza aquilo que Deus já te deu. Espera um pouco. Se tu crer no sobrenatural, Deus materializará o teu milagre. Saul foi escolhido, foi nomeado rei sobre todo Israel. Era formoso, bonito à vista. E a Bíblia diz que quando ele foi escolhido, Deus o encheu com o Espírito Santo, porque o povo queria, e Deus, ele não violenta, ele não agride, ele bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu deixares, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Deus não é violento, Deus é educado. Entenda isso, Deus é muito manso e humilde de coração.
Ele jamais vai agredir. Ele vai te dar sinais do que Ele quer, mas Ele não vai pegar pela tua mão e se materializar um anjo para te levar aonde Ele deseja que tu vá. Tu tens vontade, tu tens inteligência para discernir o bem e o mal. E Deus encheu Saul com o espírito dele para governar, porque Deus ama o povo. Por causa de um justo, Deus não destrói uma terra. Quantos justos tem no nosso Brasil? Amém? Quantos justos tinha em Sodoma e Gomorra? Nenhum. Deus tirou o justo de lá, o sobrinho de Abraão, por causa de Abraão. Quando nós somos amigos de Deus, Deus salva aquele a quem nós amamos. Saul foi escolhido, foi ungido, foi dado decreto de governo para ele. A Bíblia diz que ele chegou a profetizar. Quando ele foi derramado o Espírito do Senhor, ele começou a cantar e a dançar e profetizar no meio dos profetas. De calabaçuribiné que essa. O negócio não é ficar cheio do Espírito Santo, é permanecer. O negócio não é começar, é terminar, meu filho. Ai, Jóbia! Comecei a caminhar, mas no meio da caminhada as águas bateram no barco e você, no lugar de ficar no barco, você foi pular do barco. Você não disse que já estava pronto? Que estava pronto para ir com Jesus para qualquer lugar, até para a forca, morrer por Jesus? E na primeira pedrada dentro da igreja já está fugindo do barco? Já está caindo fora? Quem é você para dar ordens em Deus e dizer para Deus, chama outro? Se Deus te escolheu. Quem é o caco ou o barro para dizer ao oleiro o que ele faz? Se ele faz, ele sabe o que está fazendo. Ele não precisa de mim, de você, para instruí-lo. Saul entrou debaixo da direção de Deus. Deus estava com Saul. Quantos que Deus já esteve e orientou no começo do ministério, mas no meio para o fim deram-se à vaidade, deram-se ao orgulho, à presunção, deram-se a dizer, não, Deus fala comigo, preciso de profeta para vir dizer mensagem. Por que eu tenho que receber uma exortação? Eu já sou pastor, bispa. Eu louvo a Deus, irmão, quando um vaso mesmo de honra toca em mim e Deus me exorta em alguma coisa. Eu louvo a Deus quando eu dobro o meu joelho e um vaso de honra mesmo diz, busca-me mais. Chora mais. Desce mais. Faz mais por mim e pelo meu reino. Eu vivo em tempo integral para o Senhor. Mas quando o Senhor fala isso, é porque eu ainda não estou fazendo bem o que Ele quer. E eu assim me ajoelho e choro e digo, glória a Deus, que o Senhor lembrou de mim. E que eu não sou perfeita, ainda estou me aperfeiçoando a cada dia. Glória a Deus, Senhor. Nunca saí de uma exortação murmurando ou dizendo, não, Deus.
Porque Deus, Ele nos corrige. E se somos corrigidos é porque somos filhos. Saul recebeu a promessa do governo. Eu e você temos promessa de governar bem a nossa casa, governar bem, aleluia, aquilo que Deus nos dá. Porque o governo da tua casa está nas tuas mãos. Está contigo, mãe e pai, o governo. O que tu tem feito com esse governo? Tem usado a vara e o cajado quando precisa ser usado? Ou tem se calado? Ou tem aceitado os moldes do mundo dentro da tua casa? Então nós temos que saber governar bem, tudo com ordem, com decência, com respeito. Saul iniciou bem, recebeu um comando de Deus através do profeta Samuel para aniquilar com os amalequitas. Porque, irmão, Deus não esquece de nada, viu? Os amalequitas lá no início da Bíblia se levantaram contra os israelitas. E aquilo ficou registrado no memorial de Deus, nos livros. Na glória tem livros que guardam em memória as obras dos homens na terra, as boas e as más. E ali o Senhor fez um juramento no início da Bíblia aos seus profetas, que os amalequitas seriam extintos da terra. E tudo chega o seu tempo. E foi no tempo de Saul que Deus cumpriu esta palavra. Ordenou que matasse desde o rei, criança, mulheres, gado, tudo que pertencesse aos amalequitas. Que Deus é esse que manda matar? É o Deus de justiça. Ai, de calabaçuriou de quebnácia. É o Deus que dá vida e que tira a vida. É o Deus que sabe o que é bom para ficar na terra e aquilo que não é bom. E os amalequitas eram uma praga ruim. Então, quando a raiz é ruim mesmo, Deus tem, que arrancar, não é que exterminar para sempre. Lá cai comigo tu, Taiá. Porque Deus tem os que são dele, tem também aqueles que são das trevas. Judas era das trevas, mas estava no meio dos discípulos. Aquele que é comigo, colocar a mão no bocado do pão, tocar no pão, no bocado do pão, esse é o traidor. A semente do maligno já estava no coração de Judas. E Judas teve tempo para querer ser limpo. Deus só vai te libertar se você também desejar ser livre em tudo para servir a Deus. Ter consciência daquilo que te prende, daquilo que aprisiona a tua vida, e dizer: Senhor, eu quero que tu me liberte disso, porque eu quero ser livre para o louvor da tua glória. Eu não quero isso me acorrentando, eu não quero essa dormência espiritual, eu não quero ser crítica, eu não quero viver uma vida metade obedecendo e metade desobedecendo, eu não quero viver uma vida de aparência, eu não quero ser um fariseu dentro da tua casa, o exterior bonito, mas o interior podre. Eu não quero julgar o meu irmão pela aparência, porque assim faziam os fariseus no passado. Eles não eram adoradores, eles eram observadores. Eles iam até onde Jesus estava para criticá-lo, para apontar aquele que era o perfeito. E assim nós temos dentro da casa do Senhor muitos críticos, muitos fariseus que apontam
Saul, amados, não obedeceu à voz do Senhor totalmente. Uma obediência pela metade é uma desobediência. Diga isso para o seu irmão. Uma obediência pela metade é uma desobediência. Aí você pode dizer, mas Deus quer tudo de nós, corpo, alma e espírito. E sim, um corpo santo, irrepreensível, não dado à prostituição, imaculado, separado e santificado. Uma alma livre de grilhões de morte. Uma alma pronta para ser aberta ao novo de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar a cada dia. Um espírito livre para adorar, sem sentimento de culpa. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem adorar porque a mente é turbilhada de sentimento de culpa. Ai, ontem eu não orei, porque eu não orei de madrugada, é porque eu não orei 4 vezes, 5 vezes. Ah não, ontem eu não tive tempo de orar. Como se Deus só falasse com ele se ele dobrar o joelho naquele horário, naquele minuto, naquele segundo. Deus, ele tem multiforme maneiras de trabalhar, meu filho. Ele usa você dentro do ônibus, dentro do metrô, fala contigo no ônibus, no metrô. Deus, ele não está preso dentro de uma caixinha ou dentro do seu quarto, do seu apartamento. Deus nos fala de várias maneiras. Não torne a sua vida robótica. Não seja um crente engessado. Muitos crentes engessados dentro da igreja do Senhor. É porque eu aprendi assim. Sim, meu filho, você aprendeu assim, mas não quer dizer que tudo seja como você aprendeu, não. Deus tem coisa mais nova para te ensinar. Saul, meus queridos, recebeu o comando de Deus. E aí depois, quando voltou desse comando por ordem do Senhor, usando a boca de Samuel, ele volta e poupa Agag, ele poupa o rei dos amalequitas. Ele não tira a vida do rei, ele poupa os bois, ele poupa os animais. E quando Samuel chega que vê o barulho dos animais, pergunta a Saul: o que tu fez? O que tu fez? Já sabendo da loucura de Saul. Loucura, irmão, é o homem querer mudar as coisas que Deus estabelece. O que Deus estabeleceu, estabelecido está. O que Deus pôs determinar, quem pôs invalidará. Tem gente querendo invalidar as ordens de Deus. Irmão, o que Deus determinou para mim, para você, ninguém valida, filho. O que Deus determinou para a nossa nação, Deus tem controle. Sabe, as nações para Deus é como a gota do oceano, irmão. É como a gota d'água. É como o grão de areia. Olha o poder do nosso Deus. É tão tremendo. Você já imaginou ele dizer: as nações para mim são como gotas de água, como areia, como grão de areia da terra? Por acaso Deus fugiu ao comando da nossa nação? Por acaso ele fugiu do controle da sua igreja? Pois Saul achou que ele não estava mais no comando do governo. Porque quando alguém tenta mudar o que Deus escreveu ou estabeleceu, ele está dizendo que Deus não sabe trabalhar. Ainda, Deus, que eu vou te ajudar porque tu não fez a coisa certa, não. Eu sei mais do que o Senhor, sou tua ungida. Não é bem assim, não. A igreja tem que ser assim. A igreja está como Deus deseja que ela esteja. Porque na hora que Ele não quiser mais a igreja do Senhor reinando nessa terra, com erros, com defeitos, com acertos, com vitórias e com fracassos, Ele arrebata os seus aqui da terra. Se Ele não arrebata
arrebatou ninguém ainda, porque a igreja está ainda sendo trabalhada e aperfeiçoada pelo aquele que tem todo o poder e toda a glória, de estabelecer juízos eternos, que tem os nossos dias escritos no seu livro. Então, por isso que ele manda nós nos aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e em toda a terra. Saul queria ensinar Deus a trabalhar. Diga para o seu irmão, não quer ensinar Deus a trabalhar, não? Não quer ensinar, não. Deixe Deus fazer da maneira dele. Saul, queridos, foi repreendido por Samuel. E quando Samuel repreendeu, disse: olha, loucura tu fizeste, porque a ordem de Deus era exterminar. E ele quis ainda driblar, quis ainda, sabe, ganhar vantagem nas palavras. Quis dar um de malandro, espírito da malandragem. Ah, não, Samuel, sabe por que eu deixei esses bois aí, meu profeta? Para a gente fazer um sacrifício ao Senhor. E desde quando Deus quer sacrifício das coisas que é do diabo? Deus, o que é dele, e santificado fica para ele, para todo sempre. E aí Samuel repreendeu, disse: loucura tu fizeste, porque não obedeceste à voz do Senhor, assim como pois não obedeceste, rasgado está o teu reinado de ti. Em outras palavras, Deus te repreende agora e te desaprova no teu governo. Tu podes até ficar, mas já está reprovado. E muitos estão sentados, mas estão reprovados. E por que estão sentados, bispo? Porque tudo tem seu tempo, meu amado. E não sou eu nem você que vai mexer na igreja do Senhor. Porque a igreja tem um legislador, tem um juiz, tem um bom pastor que dá vida pela igreja e pelos seus. E ali o reinado de Saul foi reprovado, e Saul perdeu o reinado para um jovem chamado Davi, que todos sabem, era pastor. E sabe qual foi a obsessão de Saul? Foi destruir e matar Davi. Porque quando ele desobedeceu, já deu brecha para entrar espíritos malignos. Porque o diabo não quer uma porta, só quer uma brecha. E às vezes não precisa nem de uma legião para destruir alguém. Às vezes um espírito maligno já destrói quando alguém dá brecha. Não dê brecha a Satanás. Ele é como um leão, não é o leão, mas ele fica como um leão buscando a quem possa tragar. E ali Saul foi a queda dele, porque a vida dele foi perseguir Davi. E nesse momento aqui, dessa trajetória e jornada do rei Davi, ele estava no encalço. Eu quero profetizar que o inimigo pode querer estar no encalço de destruir projetos para a tua vida, mas o anjo do Senhor acampa ao redor de ti e te livra de todo mal. Aleluia. Te livra mesmo. Diga para o seu irmão, segura na mão dele, te livra mesmo. Não precisa tu temer não, o Senhor está contigo. Em qualquer lugar deste planeta, o Senhor está contigo. E ali Davi estava no deserto. Foram 16 anos de obsessão do rei Saul buscando matar Davi. Nem mesmo Davi, casado com Mical, tornando-se genro de Saul, trouxe quebrantamento no coração de Saul. Irmão, quando o inimigo entra, não adianta querer dar jeitinho, não adianta você, eu vou me tornar amigo de fulano, agora eu já sou mais amigo, eu já faço parte da família.
Saul já estava com o fermento do maligno dentro dele. Irmão, quando os olhos de uma pessoa é mau, olha, pode usar chapéu, apóstolo, pode não usar chapéu, tu pode tirar o óculos, homem, pode não tirar. Quando os olhos de uma pessoa é mau para olhar para o seu irmão, ele pode ficar de camisa, o apóstolo Haroldo, pode ficar sem camisa, o olho mau vai sempre procurar maldade, vai sempre falar alguma coisa má, porque os olhos são maus para aquele irmão, porque não vê bondade naquele irmão, porque já vai para aquele irmão com um olhar de Cristo, com um olhar de eu vou procurar alguma coisa porque ele tem, ele não é de Deus, se ele fosse de Deus ele era assim. Tem que se enquadrar na visão daquele religioso, na visão daquele doente, que passou 50 anos numa igreja doente também, ouvindo coisas doentes, muito fermento de doença. Aí se o apóstolo usar social, não, tá feio. Se botar short, não é de Deus, porque short não é de Deus, bermudão não é de Deus, homem de Deus não se veste assim. Chapéu? Que é isso? Se é igreja ou é um country? Ou é um rodeio? Porque a maldade está inserida no coração daquela pessoa. A maldade. Se os seus olhos são maus, todo o teu corpo é mau. Se os teus olhos estão em trevas, todo o teu corpo está em trevas. Muitos já perderam o seu nome no livro da vida porque os olhos são maus, são trevas. Mas Deus ainda está bradando e gritando, como ele fala no livro de Apocalipse: compra óleo ungido para ungir os teus olhos, e te veste com roupas finas, porque és cego, nu e miserável. Está lá em Apocalipse, essa palavra miserável está na Bíblia. Assim é a igreja farisaica: é pobre, é nua e é miserável, porque vive uma vida de julgar o outro, não vive o amor ágape. Davi vivia na luz, mas Saul vivia em trevas. Estava ali no contexto de escolhido, mas já tinha sido reprovado. Estava sentado na cadeira, mas a cadeira não era mais dele. Ai, decanturava submércia. O negócio não é começar, é terminar. Não é no início, é no meio que as ondas batem no barco. Saul foi reprovado, Davi foi aprovado. Diga para o seu irmão: Deus deseja que tu seja aprovado em tudo. E naquele dia especial, queridos, naquele dia especial, porque todos os dias são dias de milagre, que Saul sai ao encalço para matar Davi, dizendo: hoje eu destruo esse pequeno. Irmão, ninguém pode destruir o que Deus levantou para ser vitorioso. Ninguém pode destruir o que Deus estabelece. Davi vai para um lado, Saul para o outro. Se Saul estava de um lado, Davi procurava o outro lado da montanha. Se Saul ia para o outro lado da montanha, Davi corria para o outro lado. Davi não queria confronto. Sabe, irmãos? A coisa melhor que tem muitas vezes é tu não se encontrar com aquele que te deseja o mal. Afasta. Dos tais te afasta. Porque quanto mais tu quiser estar lá no miolo, mais aborrecimento tu vai ter. Porque Deus está te mandando afastar e tu está teimando: mas eu gosto tanto, é meu parente, é a igreja antiga, os irmãos. Faz novas amizades, meu filho. Sai desse casulo. Procura ampliar teus horizontes até nas tuas amizades. Procura conhecer um pouco mais das coisas de Deus.
Eu e você precisamos ampliar a nossa visão a cada dia. E ali Davi fugia do inimigo. O corajoso não é sempre aquele que vai para cima, não, é aquele que recua. Tem horas que tem que recuar, e Davi fazia isso com muita destreza. E chegou num ponto, irmão, que Saul estava tão obstinado que seria aquele dia, o dia da morte do rei Davi, do futuro rei de Israel e de todo o seu exército. Mas Deus não tinha marcado isso para a vida de Davi. A vida de Davi estava escrita pelo dedo de Deus. E o que Deus escreve, irmãos, está escrito. Quando ali chega um mensageiro do próprio exército de Saul e chega para ele e diz: Saul, olha, apressa-te, porque enquanto está aqui ao encalço de Davi, os filisteus já estão violentando e destruindo a terra. Apressa-te rápido. Sabe aquela coisa que o feitiço cai em cima do feiticeiro? A palavra ruim que é lançada não faz mal a ti não, porque a maldição não repousa sem causa. Faz mal para quem te amaldiçoou. Sabe aquela palavra diabólica que saiu da boca de alguém? Ai, teu ministério vai acabar, a tua vida não vai dar certo, tu não vai viver bem, tu não vai casar. Só faz mal para quem lançou. Porque tu és abençoado por Deus, tu és Israel de Deus. E ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já santificou, amém? O feitiço caiu em cima do feiticeiro. Enquanto Saul estava ali como um feiticeiro, usado pelo demônio, pelos inimigos, para destruir a vida de Davi, o Espírito Santo já estava com a estratégia divina para tirar Saul do cenário. Deus vai tirar o inimigo do teu caminho. O inimigo vai se cansar. Diga para o seu irmão: o inimigo já se cansou nesta manhã. A tua perseverança trará honra. Aleluia. E ali Saul vai e desiste de perseguir a Davi. E eu profetizo que nesta manhã, não sei qual tipo de perseguição, de afronta, de dor, de vergonha que você tem passado, de silêncio de Deus, de desprezo, de pessoas maniando a cabeça e dizendo: quem é o teu Deus? Onde está o teu Deus que tu tanto chama e clama e canta? Eu profetizo que nesta manhã o inimigo está se cansando e que o Senhor está trazendo honra. No lugar dessa vergonha haverá dupla honra. Foi isso que aconteceu com o rei Davi naquela manhã. A Bíblia diz que ali Saul saiu do caminho de Davi, e Deus chamou aquele lugar por Davi ter tido essa providência, essa ação e intervenção divina que virá sobre a sua vida, de livramento, nesta manhã, para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Naquele dia, o Senhor batizou aquele lugar de pedra de escape, em português, pedra de escape. E em hebraico, o nome muito lindo ficou aquele lugar, Selah Amalá Lecote. Samar Amalá Lecote, que quer dizer pedra de escape. E é nesta manhã eu quero que você se levante e você saiba que este lugar que você veio hoje aqui, o Senhor te trouxe para te dizer que Ele está com livramento e te colocando escape nas áreas da tua vida financeira, emocional, porque se é laço, Deus está te dando escape nesta manhã. Se tu foi iludida com palavras enganosas, esperanças infundadas, Deus está hoje dizendo: eu te dei escape, porque eu vou te levar a El-Gedi. Deus vai te levar. Depois que Deus deu escape a Davi, Deus subiu com Davi a um lugar forte e seguro, chamado El-Gedi.
Deus vai te tirar, te dar livramento e depois te levar a um lugar forte e seguro, chamado El Gedi. Amém? Fica de pé, eu quero estar orando por ti nesta manhã abençoada.